Hoje, 29 de novembro de 2011, nós temos outro convidado, Dr. Pedro Paulo Medeiros, criminalista muito conhecido em Brasília e em Goiás, Goiânia, maiormente, advoga seguidamente no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Federal em Brasília. Ele vem especialmente convidado para conosco encerrar o Seminário Nacional sobre Prerrogativas do Advogado, que se realiza no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Este site aproveita a oportunidade para consultar o Dr. Pedro Paulo sobre a corte, não é? Mesmo ao tempo do Império, havia a corte e havia aqueles que frequentavam mais seguidamente o palácio do rei. Dr. Pedro Paulo, como é que vai a advocacia criminal, principalmente em Brasília? Conte alguma coisa a esses advogados que são de província. São Paulo ainda é uma província. Conte-nos. Doutor Paulo Sérgio, amigos, como hoje se encontra a capital brasileira em seus tribunais superiores para a advocacia? Sabemos que hoje o que nós, advogados criminalistas, mais temos enfrentado é a ideologia que lá se tem vivenciado de que os habeas corpus, que são aqueles instrumentos que nós costumeiramente utilizamos para ver ilegalidades sendo retiradas do mundo jurídico, é aquele último instrumento com o qual nós contamos para levar aquelas formas que o juiz tem de tratar o acusado, como se tratar o acusado com abusividade fosse uma forma de acabar com a criminalidade. E sendo o habeas corpus a última forma que nós temos de ir aos tribunais superiores, estamos nos deparando nos tribunais superiores com uma ideia hoje, já bem difundida entre os ministros, de que os habeas corpus não devem ser sequer conhecidos, porque nós, advogados criminalistas, estaríamos usurpando a atribuição originária dos habeas corpus, que nós estaríamos, ao invés de utilizar os recursos previstos em lei, em regra, recurso especial e recurso extraordinário, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, estaríamos utilizando os habeas corpus como substitutos recursais. E, portanto, estaríamos afogando os tribunais superiores, que não estariam tendo tempo para fazer outra coisa, senão julgar habeas corpus. Com essa ideia, estão começando a receber os habeas corpus e simplesmente não os estão conhecendo, dizendo às partes que deveriam usar recursos apropriados e não habeas corpus. Mas não percebem os tribunais superiores que isso que estão a fazer, na verdade, é tirar o sofá da sala, em que pese ser uma colocação já batida, um lugar comum, essa expressão, nós sabemos que estão atacando o sintoma e não a causa. Se hoje há vários habeas corpus impetrados nos tribunais superiores, o motivo é um só: a contínua aparição de ilegalidades cometidas por juízes. Se os juízes não cometessem tantas ilegalidades, ofendendo o devido processo legal, publicidade, contraditório, ampla defesa, paridade de armas, direito de presença, nós não precisaríamos utilizar habeas corpus. Os habeas corpus, dizem os tribunais superiores, somente servem para atacar ordens de prisão. Se não for ordem de prisão, você não pode usar habeas corpus. Mas nós já temos a doutrina do habeas corpus há tempos, dizendo: se há uma coação, se há um ato ilegal de juiz que pode levar a uma ordem de prisão, ainda que no futuro, você pode usar o habeas corpus. E é isso que nós temos encontrado nos tribunais superiores. Um fronte de guerra para não conhecer dos habeas corpus. E eles têm visto os advogados como inimigos, porque fazem habeas corpus. Mas eles não olham para o Estado, para a Fazenda Pública, que é quem, na verdade, abarrota os tribunais superiores com recursos infundados apenas para procrastinar a efetiva execução de uma decisão que afronta os interesses da União Federal. Eles afogam o judiciário. Isso me lembra, doutor Pedro Paulo, evidentemente eu sou bem mais antigo, eu sou um sobrevivente de tempos bem velhos na história
história do Brasil. Convivi com Sobral Pinto. Quando estive com ele, já ele era bem antigo. Tinha Sobral Pinto a idade que eu tenho hoje, 76 anos. E era um senhor rabugento. Ele tinha um temperamento tão ruim como aquele que ele teve na mocidade. Eu me recordo de que Sobral Pinto, em uma determinada época, quando era moço, quando tinha a idade do Dr. Pedro Paulo, chegou a impetrar um habeas corpus dirigindo a Sociedade Protetora dos Animais para Luiz Carlos Prestes, porque não encontrava nos tribunais respaldo a impetração daquele writ especialíssimo. Eu tenho muito receio de que nós estejamos chegando perto daquele tempo. Seria isso ainda um rescaldo venenoso do autoritarismo que graçou no país a partir de 1964, doutor Pedro Paulo? Doutor Paulo Sérgio, me parece que a ideia é a mesma. Talvez querer-se manter a ordem ou diminuir a criminalidade com a força. E nada melhor para se manter a força do que o direito penal. O direito penal, todos sabemos, é uma forma de manutenção de poder. Então, quando se não permite a utilização de habeas corpus, mas exige-se a utilização de recursos que sabemos nós não são admitidos, você não consegue acesso a um tribunal superior através de um recurso especial e através de recurso extraordinário, qual é a saída para um cidadão ver as ilegalidades a que está submetido sendo sanadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal? Não há. Na época do regime militar, me parece, o cidadão tinha um acesso mais fácil, mais alargado ao Poder Judiciário do que há hoje no Estado Democrático de Direito, por mais paradoxal que isso possa parecer. Pois é, eu me lembro, eu advoguei muito na ditadura, nas auditorias de guerra, principalmente. Naquele tempo, naquela época, o milico, eu digo o milico sem qualquer intento ofensivo, o milico respeitava a beca. Eu era chamado de Vossa Excelência pelo comandante que presidia a auditoria de guerra. E nunca um militar encostou a mão em minha beca, isso naquele tempo. Hoje nós estamos sendo muito desrespeitados, não, doutor Pedro Paulo? Qual é a razão fundamental dessa ofensa à beca do advogado? Bem, penso que tem se colocado como castas diversas e que se não confundem com a advocacia ou com os cidadãos, a magistratura e o Ministério Público, ao passo que não são castas, são todos membros de uma mesma sociedade, cada um com sua função específica. Os magistrados não são entes à parte que devem se afastar do interesse social. Eles não podem se afastar do julgamento daquilo que o cidadão exige dele. O judiciário é o Estado. O judiciário não é diferente do Estado. Quando eles retiraram a extensão .gov e colocaram a expressão .jus nos seus sítios, é como se estivessem dizendo: nós não somos o governo, nós somos um poder separado. Na verdade, o Poder Judiciário é o Estado. E como Estado, deve respeitar e fornecer respeito aos direitos fundamentais do cidadão. E o Ministério Público, que agora procura se distanciar do Poder Executivo, não? Se apresenta assim como se fosse um quarto poder independente. Alguém já afirmou que o Ministério Público é a magistratura armada. É independente, é imparcial ou é parcial o Ministério Público? O Ministério Público me parece muito claro, especialmente na área criminal, que ele é parte. E se ele é a magistratura armada, eu quero saber quem é que irá limitar as armas utilizadas por ele. O problema do Ministério Público, se ele se torna um quarto poder, é que ele não sofrerá qualquer limitação. Quem é que irá limitar o ilimitado? Quem irá investigar o investigador? Esse é o problema. O Ministério Público ele não pode ser tão independente a esse ponto, sob pena de nós entregarmos a ele um poder que nós não entregamos a qualquer ente estatal, mas entregaremos ao Ministério Público esse poder todo ilimitado. Ninguém pode ter um poder ilimitado em uma república democrática. Pois é, mas o que tem acontecido é que o Ministério Público é juiz de seus próprios atos.
ele se fecha interna corporis e se administra sem que haja um censor externo. E eu não posso admitir que na humanidade haja um conjunto de criaturas fora de qualquer censura, até entre os animais inferiores, não, doutor Pedro Paulo? Há sempre um animal alfa, mas sempre aparece alguém para disputar o poder com o animal alfa. Tocante ao Ministério Público, ele próprio produz e administra o seu animal alfa, o que no campo da zoologia é alguma coisa absolutamente absurda. Como é que nós vamos resolver isso a tempo certo? Nós dependeremos do legislador e dependeremos do judiciário. Não retiro aqui a condição do Ministério Público de ser, de fato, um grande fiscal da probidade, da ética nacional. Saudável até, não? Sim, se não fosse o Ministério Público, imagino onde que nós estaríamos na República. Não há dúvida, o Ministério Público tem uma função essencial nessa República. Essencial, imprescindível. Contudo, ele não pode se encontrar e se achar como intocável, como insindicável. Todos os entes da República são submetidos a controle. Ele também o é. Por mais que ele diga que já é controlado por um órgão, nós sabemos que, na prática, não é. O CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, não é controle externo. A corregedoria dos Ministérios Públicos são internas e nós não temos controle externo. E o Judiciário, quando muito, controla apenas certos atos jurisdicionais do Ministério Público. E mesmo assim, em situações muito pontuais. O Ministério Público deve, sim, ser submetido ao controle como qualquer outro órgão, para evitarmos abusos. Pois é, para nós encerrarmos isto que não é um debate, mas é uma conversa extremamente instigante, não, doutor Pedro Paulo? Eu me recordo de que a instituição do Ministério Público é superiormente imperiosa quando não faz. Veja que coisa esquisita. Nós costumamos pensar em censores da conduta positiva. Vou proibir você de fazer. Mas não há uma única possibilidade sequer do Poder Judiciário censurar o Ministério Público quando a instituição resolve não fazer. O que é muito pior, a conduta omissiva é muito pior na falta de censura do que a conduta positiva. E é isso que os nossos confrades da instituição acusadora costumam fazer. E temos dito e encerrado, e vamos agora para o encerramento do Seminário Nacional, em que o Pedro Paulo é nosso convidado, e convidado muita honra para todos nós.